Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o Carlos Carvalhal, que é um técnico português de 55 anos, com longuíssima experiência em inúmeras equipes do futebol europeu e que hoje é especulado para ser um treinador do Flamengo. Seria uma boa? Seria um técnico interessante para o Flamengo? Em que sentido ele poderia contribuir para o Mengão? Em que sentido ele poderia deixar a desejar? Há perfis mais interessantes do que o Carvalhal? Como é que ele joga? Como é que suas equipes atuam? Enfim, seria interessante? Vamos lá, vamos falar neste vídeo sobre esse técnico português, como eu disse, de 55 anos, com longa experiência ali em treinar inúmeras equipes no futebol europeu. Vamos falar sobre ele aqui para ver se você se convence se ele pode mesmo ser técnico para o Flamengo. Em termos de esquema, o Carvalhal é um técnico que é muito, gente, não tem nada no Carvalhal que a gente pode falar. Ele faz isso dessa forma, tal, ele é muito camaleônico, ele muda muito. Um traço do trabalho do Carvalhal é justamente esse fato de que as suas equipes mudam muito conforme o adversário, conforme as situações do próprio jogo. Isso é impressionante. Diante do adversário, diante dos desafios que o adversário coloca para a sua equipe dentro de campo, a equipe costuma mudar. E este é um ponto muito interessante do Carvalhal. Ele prepara muito as suas equipes para se deparar com desafios diferentes, inclusive dos previstos, dos mais ou menos previstos da sua equipe em relação ao adversário, e a sua equipe costuma ter um plano B ou até um plano C para lidar com esses desafios novos que os seus adversários colocam dentro de campo. Ou seja, estamos falando de uma equipe que vai a campo muito adaptada para lidar com todos os problemas, tentar se adaptar a eles e tentar superá-los dentro de campo. Este é um ponto que a gente vê no começo da carreira do Carvalhal e que vai ficando cada vez mais presente na sua carreira. Alguns técnicos mudam muito a partir do começo da sua carreira em relação a alguns anos já de estrada, ou mesmo em relação ao final da sua carreira. Alguns, por exemplo, são bem defensivos, depois voltam a ser técnicos, passam a ser técnicos mais ofensivos. Alguns que eram ofensivos passam a ser técnicos defensivos. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o exemplo do Luxemburgo, que começou a ser um técnico muito ofensivo. Hoje é mais um desses técnicos brasileiros extremamente medroso, defensivo ao extremo. O Carvalhal é um tipo de técnico que ele, do jeito que ele começou, ele mudou. Sempre foi um modelo mais ou menos híbrido, mas sobretudo um modelo de adaptação às dificuldades colocadas pelo adversário dentro de campo, às dificuldades colocadas também pelas próprias mudanças das circunstâncias do jogo dentro de campo. É impressionante como as suas equipes parecem cada vez mais preparadas para isso também. Ou seja, cada vez mais também o técnico dá a entender que está mais maduro do que há 2 anos atrás, do que há 3 anos atrás, do que há 5 anos atrás. É impressionante a evolução dele nesse quesito. Ele não muda, ele não passa a ser um técnico que mudou de ofensivo para defensivo. Ele não se mostra um técnico enfim, que gosta, por exemplo, de ser defensivo ao extremo. Não pode ser categorizado como técnico defensivo. Ele é um técnico que não pode ser categorizado como técnico ofensivo, e ele não é um técnico sequer, meus amigos, que pode ser categorizado também até mesmo como de modelo híbrido, porque muda muito de jogo para jogo, muda muito de equipe para equipe, muda muito conforme o adversário e os problemas que ele coloca para a equipe do Carvalhal dentro de campo. Agora, o que a gente percebe dentro disso é a forte personalidade futebolística que a equipe leva para os confrontos. A equipe do Carvalhal pode lidar com qualquer adversário dentro de campo, dentro de casa ou fora de casa, sempre pensando em vencer a partida. Agora, essa questão de vencer a partida, a preocupação com a vitória nas partidas não vem necessariamente de ter a posse de bola, mas vem de ter o controle mental dos acontecimentos do jogo. Ele prepara muito seu time justamente para isso, para ter o controle mental dentro de campo, para controlar os adversários com a bola ou sem o controle da redonda da bola, A marcação que ele faz é por zona, Por zona, não tem essa coisa de marcação por perseguição, algo que o Renato Gaúcho tentou fazer no Flamengo e que não deu certo. Essa marcação muda um pouquinho, pelas minhas observações, ela muda um pouquinho quando a equipe está numa situação de sofrer, por exemplo, uma jogada de bola parada, que tem muita gente povoando a área, ou também um escanteio, quando tem ali muita gente povoando a área. Ele costuma atrair muita gente dos adversários para a área. Curiosamente, ele povoa a área. Para ele parece mais confortável que o adversário leve o máximo de jogadores possível para dentro da área. Parece que ele se dá muito bem com isso. Parece que ele treina muito a sua equipe e treina para lidar com um número muito grande de jogadores da equipe adversária dentro da área.
Da mesma forma, a gente não percebe, por exemplo, jogadores das suas equipes esperando pela segunda bola, porque a ideia é que o próprio adversário entre com seu poderio total dentro da área, porque vai encontrar uma marcação ali, que é mista nesse caso, e muito forte para dar conta dessa bola aérea e também do contra-golpe, né? Então a gente percebe, por exemplo, que tem ali uma marcação mista com todo mundo pegando o seu jogador, o principal jogador da equipe adversária, mas também ali há uma marcação dos espaços ali que parece muito bem treinada, porque é como se o jogador soubesse que naqueles espaços ali a bola vai sobrar para ele e ele vai conseguir sair da área e começar o contra-golpe. Ora, mas o contra-golpe nesse caso vai ter um longo caminho pela frente, talvez ele não seja tão fácil de ser executado. Contudo, vamos lembrar, os jogadores da equipe adversária também estão quase todos eles dentro da área, então não fica tão complicado nesse sentido. A gente percebe no trabalho do Cavalhal um estudo absurdo do adversário. E isto é feito por ele, Cavalhal, e também pelos seus assistentes técnicos. Ele, no caso, se vier realmente para o Flamengo, ele vai trazer a sua comissão técnica, os seus auxiliares, provavelmente também pode trazer também o seu preparador físico. Por quê? Porque as suas equipes precisam ter uma condição física excelente, gente, exemplar, porque senão não vai dar conta de tudo que o Cavalhal cobra para os seus jogadores nas partidas. Ou seja, é um tipo de entrega absurda, é um tipo de entrega que o jogador não pode, por exemplo, se acomodar em campo. O jogador tem de estar o tempo inteiro focado. O Cavalhal exige que o seu jogador tenha muito foco dentro da partida, que o seu jogador não cometa certos erros, que o Andrés Pereira, por exemplo, numa situação de prorrogação, não cometa um erro absurdo. Isso não aconteceria provavelmente com uma equipe do Cavalhal. Ou seja, os seus jogadores eles são treinados também para que não cometam erros dentro de campo. O Cavalhal tem um entendimento de que muito sim dos acontecimentos de uma partida ocorrem por causa dos erros oferecidos dentro de campo pela própria equipe. Então se a minha equipe perde uma partida, muito disso não vai ser somente em virtude da qualidade do adversário, vai ser também em virtude dos erros da minha equipe que vão potencializar este jogo do adversário. Então é treinamento o tempo inteiro, inclusive no mental do jogador, para que eles entrem em campo muito focados, para que eles não cometam erros bobos, para que eles não entrem em brigas bestas, para que eles não entrem naquela coisa de levar cartão amarelo bobo. Os jogadores têm que estar o tempo inteiro focado no jogo, né? E dentro disso também há uma briga o tempo inteiro para recuperação, para domínio dos espaços por parte da sua equipe. Seus jogadores lutam o tempo inteiro para que as suas equipes tenham predomínio em todas as fases do jogo, tem uma superioridade numérica em todas as fases possíveis da partida, né? Então esse estudo absurdo, muito forte do adversário, coloca muitas vezes as suas equipes jogando um pouco mais sem a bola, coloca suas equipes jogando um pouco mais com a bola também. Contudo, a gente está falando de equipes, né, que em geral são muito mais frágeis tecnicamente do que as outras equipes. Daí, por exemplo, esse fato de em muitos momentos a sua equipe ter menos a posse de bola. No Flamengo, o Cavalhal teria diante de algumas equipes, sim, em alguns momentos sim, uma menor posse de bola, mas não tão menor assim, porque mesmo neste momento, no Braga, que ao meu ver é a quarta força do futebol português, a gente não percebe necessariamente uma menor posse de bola. A questão não é essa. O Cavalhal não é um técnico que dispensa a bola. O Cavalhal é um técnico que também gosta da bola. As suas equipes, o seu Braga, gosta muito de ter a bola. A questão é que para ele que isso não é tudo no futebol. Dá para ter a posse de bola sim, mas dá também para praticar um jogo muito bom, muito bem executado, sem o domínio da redonda. Contudo, se o Flamengo é uma equipe que tem um elenco muito melhor, é claro que o Cavalhal também vai pensar certamente se adaptar a isso, vai se adaptar a essa história aí da qualidade do elenco do Flamengo, e é muito provável que diante de quase todos os adversários no futebol do Brasil e da América do Sul, o Flamengo com o Cavalhal vai ter uma posse de bola muito maior, mas é muito importante você entender isso. Não é que há um treinamento para que a equipe tenha necessariamente a bola. O que acontece é treinamento para que a equipe tenha a bola e treinamento também para que a equipe saiba se comportar sem o domínio da bola. Então tudo isso ele treina muito bem. Pensemos, por exemplo, o Flamengo vai jogar contra uma equipe que está lutando ali na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Essa equipe em geral tem menos posse de bola do que quase todos os seus adversários na temporada. O Flamengo contra essa equipe, sendo comandada pelo Cavalhal, também vai ter uma maior posse de bola dentro de campo. Se o Flamengo for jogar, por exemplo, contra um River Plate que vai estar, por exemplo, em alta, está dominando tudo no continente, o Flamengo está ali sem alguns dos seus principais jogadores. Nesse caso, a equipe do Flamengo provavelmente vai ter dentro de campo uma posse de bola menor, não tão menor, mas um pouco menor do que do River Plate. Imaginando, por exemplo, que o Flamengo consiga conquistar uma Libertadores e vai disputar um Mundial
lá aquele Mundial de Clubes da FIFA, né? Então, de repente, o Flamengo se depara lá com o Liverpool da vida, com o Bayern de Munique da vida, por exemplo, com o Manchester City. Nesses casos, por exemplo, o Flamengo jogaria com uma menor posse de bola, tentando se adaptar, estudando, tentando entender o que o adversário está fazendo de campo, para usar os erros do adversário em seu benefício e conseguir fazer os seus gols. Então a questão não é ter ou não ter a posse de bola, a questão é como é que joga o meu adversário. Se ele joga, por exemplo, especulando, se ele joga, por exemplo, sempre no seu campo de defesa, eu vou, evidentemente, ter muito mais posse de bola do que esse adversário. Se o meu adversário joga muito com a posse de bola e ele é visivelmente mais forte tecnicamente do que a minha equipe vai sim jogar sem a maior posse de bola do que o meu adversário. É este o ponto. Então não tem muito essa questão de ter ou não ter a bola. A questão é como é que joga o meu adversário. Pois eu vou jogar, vou me adaptar a ele e vou ter mais posse de bola do que ele e vou tentar dominá-lo. A questão é essa, domínio, sempre dominar. É o Flamengo, por exemplo, que vai tentar ser protagonista. Sim, dentro de casa, como precisa ser. E fora de casa também, como precisa ser. Em alguns momentos a equipe pode sim ter ali alguns momentos de muita ocupação do primeiro campo. Isto vai acontecer sim em alguns momentos. Talvez incomode um pouquinho, mas rapidamente vocês vão perceber que isso se trata muito de estratégia e vai acontecer muito mais em situações em que o Flamengo estiver tecnicamente abaixo dos seus adversários, algo que em geral não tem acontecido muito, tecnicamente ao menos falando, aqui no cenário do futebol do Brasil e também da América do Sul, né? A equipe do Carvalhal procura promover incessantemente o erro do adversário. O Carvalhal é muito fissurado nessa história do erro no futebol. Então ele gosta que as suas equipes tentem sempre provocar o erro. Esse erro é provocado através da atração, através da ocupação de espaço inteligente, através da frustração da criação de linha de passes do adversário em vários setores do campo, nas fases defensivas, nas fases também ofensivas e assim por diante, né? Provocar o erro é algo importante. Para tanto, na fase, por exemplo, ofensiva, suas equipes em geral jogam com pontas muito abertos. Estes pontas podem ser, por exemplo, não necessariamente o ponta pode trabalhar por dentro. Esse cara pode ser, por exemplo, o lateral. Esse cara pode ser, por exemplo, um volante que foi para o lado do campo. Esse cara pode ser, por exemplo, até mesmo, de repente, um zagueiro que apareceu lá na frente. Não importa, o que importa é a sua equipe vai sempre tentar abrir muito o campo, uma amplitude com agressividade. A ideia é esticar a defesa do adversário para gerar muita chegada de gente e também com muita agressividade e com muita velocidade dentro da área. Ele gosta de povoar muito a sua área para o jogo defensivo, mas ele também gosta muito de povoar a área para o jogo ofensivo. O Carvalhal entende que a área é um espaço em que muita coisa se decide e se resolve no futebol. Vamos lembrar aqui uma coisa importante. Muitos dos grandes pensadores do futebol sempre acharam que o meio de campo era o setor muito importante do jogo em que as coisas aconteciam muito a partir do meio de campo. O Carvalhal é um tipo de treinador, um profissional do futebol que pensa a área como o centro dos acontecimentos. É onde muita coisa no futebol acontece, tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo também. Então ele tem treinamento, ele gera treinamento para que a sua equipe saiba trabalhar dentro da área do ponto de vista defensivo. Ele também gera muitos treinamentos e pratica esses treinamentos para que a sua equipe saiba trabalhar dentro da área com muita gente também na área no jogo ofensivo. Então vai muita gente também para dentro da área nesse sentido. A gente tem também um jogo muito vertical, é um jogo que requer uma rápida aceleração quando a bola é retomada do adversário em todas as fases do jogo também. É uma aceleração muito grande e nesse sentido as suas equipes lembram um pouco o Liverpool do Klopp. Sim, em alguns momentos a equipe do Carvalhal lembra um pouco o Liverpool na forma como é tão agressiva, na aceleração do jogo, na forma como chega rapidamente à área dos adversários. Essa também parece ser uma fixação do Carvalhal, né? No futebol eu preciso chegar imediatamente à área do adversário, eu não posso perder muito tempo. Então, se for preciso, eu toco o mínimo possível na bola, mas eu preciso acelerar esse jogo, porque acelerar o jogo é uma forma também de surpreender, de você quebrar a expectativa e a perspectiva da defesa dos seus adversários. Então a gente tem muita verticalidade também, muita amplitude e tem outra coisa importante, a troca de posição. Os jogadores geralmente trocam muito de posição e isso também, em geral, surpreende muito a zaga adversária. Então essa agressividade da equipe do Carvalhal acho que combina muito bem com a equipe do Flamengo. Acho que o Flamengo vai precisar aí de alguns reforços. Tem um time hoje em alguns setores um pouco lento, né? Alguns jogadores com certa lentidão. O Carvalhal vai certamente pedir alguns reforços para o Flamengo, mas vai também gerar treinamentos para que alguns jogadores ganhem um pouco esse perfil de jogador do Flamengo sob o comando dele.
Carlos Carvalhal. Eu acho que pode ser, sim, muito interessante. Agora, é um técnico que tem muita personalidade, é um técnico que lembra muito o Pedro Caixinha nessa questão dos treinamentos, ou seja, o jogador se escala no treinamento. E esses treinamentos da equipe do Braga é um negócio à parte, é um acontecimento à parte. Jogadores que se cansam demais no treinamento, mas quando vão para o jogo, parece que vão com tudo muito bem estabelecido na sua cabeça e sabem perfeitamente qual o papel que tem que exercer dentro de campo. Então, esse treinamento que é muito intenso, lembra, assim, o Pedro Caixinha, e até em virtude disso, como eu disse, o Carvalhal vai exigir que a sua comissão técnica venha toda ela para o Flamengo. Uma outra coisa, ele gosta muito de liberdade para trabalhar. Ele gosta, por exemplo, que os dirigentes o deixem trabalhar, porque para ele essa coisa é muito séria. Ele assume a responsabilidade de trabalhar um grupo como algo muito dele mesmo e da sua comissão técnica. Então, nesse sentido, não gosta muito de interferências também. Acho que é um técnico de muita personalidade. Em Portugal é tido como um técnico que pode, tecnicamente, que tem muito entendimento de futebol, é muito respeitado por esse conhecimento de futebol dele, e acho que nesse sentido poderia ser, sim, um grande técnico. Em tese, meus amigos, um grande técnico para o Clube de Regatas Flamengo. É isso.